Horas e 19 minutos. Olha, mais de uma informação, mais de um artigo, mais de uma entrevista que eu tenho ouvido. O pessoal está preocupadíssimo dizendo o seguinte: a Previdência Social no Brasil pode quebrar. Eu vi um longo artigo publicado pelo ex-ministro Reynold Stefani, foi ministro da Previdência, acho que foi publicado no site Poder 360, dizendo o seguinte: olha, do jeito que está, não vai dar, vai quebrar a Previdência. Por quê? Porque tem cada vez menos pessoas contribuindo, as pessoas estão ficando mais velhas e, consequentemente, as despesas aumentam. Isso sem falar em outras coisas, só falando entre. E aí? Pode quebrar? Não pode quebrar? O que a gente faz para não quebrar se porventura tiver esse risco? Doutora Maria Faioc, que é uma advogada especialista em Previdência Social, aqui conosco. Doutora Maria Faioc, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite sempre. E aí, corremos ou não o risco de ter a Previdência quebrada? Olha, Heródoto, na situação atual, certamente a gente corre esse risco sim, né? Por diversos fatores. O que eu acho muito estranho, né, Heródoto, a pasta da Previdência, né? As despesas previdenciárias, na verdade, o INSS é o segundo órgão que mais arrecada no Brasil, só perde aí para o Leão, para a Receita Federal. Então, assim, a arrecadação é alta, né? Só que a gente vem aí de um histórico ao longo das últimas décadas, né, onde a Previdência ela vem sendo sucateada, ela vem sendo subtraída porque a Previdência ela foi criada numa espécie de condomínio, né, quer dizer, só pode usufruir desse dinheiro arrecadado quem contribui, né, você precisa estar ali no sistema, ser segurado. Mas a gente sabe que na prática isso ao longo das últimas décadas não acontece, se utiliza o dinheiro para fazer assistência social, para aplicar em outras áreas aí do governo. Aliado a isso, a gente tem aí uma baixa adesão, né? Muita gente, os jovens não estão mais contribuindo, a taxa de natalidade caiu, não sei se agora é por causa dos bebês reborn estão nascendo, né? Mas, e fora isso, também a gente tem a questão que a nossa população está envelhecendo. Então, e fora outras presepadas que eu falo, né? Por exemplo, você olha, por exemplo, o MEI, né? Quando o MEI foi criado, com uma arrecadação baixíssima, né? Com uma alíquota extremamente reduzida. É óbvio que lá no futuro, por exemplo, esse dinheiro vai ser insuficiente para custear a aposentadoria desses trabalhadores MEI. Então, tudo isso, né, aliado também às várias fraudes, desvios, que a gente tem aí um escândalo diário, tudo isso enfraqueceu o nosso sistema, que era um sistema rico, verdadeiramente rico, porque é um dos que mais arrecadam no mundo, né? A segunda maior fonte de arrecadação brasileira. O grande problema, né, que por ser uma fonte de arrecadação alta, né, eu acho que talvez os nossos governantes falam, puxa, tem tanto dinheiro aqui, vamos usando, vamos ali, né, fazendo o famoso jeitinho brasileiro, só que as pessoas, né, os nossos governantes se esquecem que a gente tem lá um futuro. Já está se falando aí que em 2100 ela pode colapsar, pode já não ter dinheiro mais para pagar essas aposentadorias. A gente fala, nossa, 2100, 75 anos, isso passa rápido, né? Se você for colocar uma criança que está nascendo agora, né? Você que está em casa aí ouvindo a gente, que acabou de ter um filho, constituiu família, pensar que daqui 75 anos, por exemplo, seu filho pode não ter direito a uma aposentadoria, já é preocupante, porque está chegando muito próximo da gente. Antes era uma coisa muito inalcançável, né? A gente não acreditava que isso poderia acontecer num curto prazo, mas agora é uma realidade. Então as pessoas precisam, a gente precisa talvez aproveitar esse momento aí de comoção nacional, com tudo que está acontecendo, com essas fraudes, com todos esses problemas que estão vindo à tona. Eu acho que as pessoas precisam chamar a reflexão como é que a gente vai ficar com essa questão da Previdência, porque é um patrimônio público, é a maior seguradora do Brasil, né? As pessoas às vezes acham que a Previdência é somente para a aposentadoria, mas não, né? A Previdência, ela, além do papel previdenciário, lá de lá na frente você ter sua aposentadoria, ela também funciona como um seguro, né? Em caso de morte, em caso de doença, em caso de invalidez, acidentes, né? Licenças maternidades e tudo mais. Então a gente precisa realmente chamar a população para uma reflexão, porque senão a gente vai perder, né,
um sistema que, infelizmente, a impressão que dá é que está virando, hoje em dia você começa a verificar as pessoas que hoje recebem algum benefício da Previdência, tanto é que algumas acabam confundindo o benefício previdenciário com benefício assistencial, porque o que a gente vê também é um crescimento muito grande de uma parcela da população caindo para o assistencialismo. Exatamente, a doutora Maria Faioc. Salvo engano, o ano passado, a Previdência já teve um déficit de mais de 280 bilhões de reais. Ou seja, daquilo que se arrecadou em outras fontes, nós tiramos 285 para cobrir o rombo da Previdência. E a impressão que se tem é que isso vai aumentar ano a ano. Sim, o aumento, né, uma escalada, na verdade, né, por isso que eu volto a bater nessa tecla. Se a gente não tomar uma atitude agora, aproveitar esse momento de crise, né, porque às vezes das grandes crises que a gente consegue achar a solução desses problemas. Se a gente não aproveitar isso agora, eu acho que a gente vai ter um problema muito sério. Já se fala aí numa próxima reforma da Previdência, por volta de 2030, 2027. A gente acabou de ter uma reforma da Previdência em 2019, uma reforma que, no meu entendimento, foi muito temerária, sem um levantamento detalhado de toda a situação, principalmente situação futura, porque Previdência, ela é feita com cálculos atuariais, né? Você precisa projetar no futuro, vamos ver lá os índices de acidentes, de pessoas que envelhecem, pessoas que estão falecendo, pessoas que estão nascendo, entrando no sistema, a expectativa de vida. Então, tem que se levar em conta tudo isso, junto com a arrecadação, para saber se a conta fecha, porque se você só tira e não repõe, não inclui, uma hora realmente, né, o dinheiro acaba. Então a gente precisa, nesse momento, ter essa consciência, talvez aproveitar todo esse caos que a gente está vivendo, né? A gente fala, o rombo, o dinheiro não saiu da Previdência, saiu do bolso do aposentado, por exemplo, dos descontos indevidos, mas a gente tem aí vários relatos de inúmeras fraudes que acontecem muitas vezes de pessoas apresentando documentação falsa aposentar, pessoas falsificando datas de nascimento, próprios servidores e outros estelionatários desviando dinheiro da Previdência. Então, assim, além dessa questão social, né, do envelhecimento, da falta de nascimento, da falta de inclusão de pessoas, do desvio legalizado que vem acontecendo há décadas, que vem de governo em governo, a gente também sofre com muita fraude, né? E isso está refletindo no que tem hoje. Por exemplo, ninguém fala, né, com o escândalo que aconteceu agora, a gente continua aí com quase 2 milhões de pessoas aguardando a concessão de seus benefícios, e isso é muito assustador. Por que a Previdência não está trabalhando de acordo com o que determina a lei, né, que é receber um pedido de aposentadoria e concluí-lo em 45 dias? Por que a gente tem 2 milhões de pessoas nessa fila? Então começa a assustar. É fraude, é gente que não está conseguindo benefício, são especialistas dizendo que dentro de 70 e poucos anos a Previdência pode quebrar. Então, é um momento decisivo agora, eu acho que é um momento chave para que a gente chame essa reflexão e a gente espera que as autoridades tomem alguma atitude. Ok. Os deputados podem fazer isso, os senadores podem fazer, que são nossos representantes, precisa conversar com eles. Agora, doutora Maria Faioc, já pensou um bebê reborn ir lá pedir aposentadoria? Você tocou no assunto. Nós temos aqui que uma pessoa levou um bebê reborn para ser batizado numa igreja e o padre recusou. Não, você pipoca na internet, né, Heródoto? Você começa a rolar a câmera e você vê batizado, vaga para gestante, gente usando vaga, querendo ser atendido em pronto-socorro, tanto que já está pipocando um monte de gente aí com projeto de lei proibindo esse tipo de coisa, né? Às vezes, eu fiz essa brincadeira no início, mas é também para chamar uma reflexão, porque as pessoas às vezes estão levando isso um pouco na brincadeira, mas é uma coisa muito séria, né? É muito séria, a gente começa a ver a distorção das coisas, né? Já começa a surgir também até relatos de pedofilia e tudo mais, então é uma coisa para assustar mesmo, e não
não vou ficar surpresa, viu, Heródoto? Se aparecer daqui a pouco o primeiro caso de pedido de licença, maternidade na Previdência, do INSS, para mãe de bebê reborn, viu? Porque tá difícil, tá difícil. Doutora Maria Faioc, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Doutora Maria Faioc, que é advogada especialista em Previdência Social, às 8h29. Nova Brasil FM.